Normalmente, quando é de videoconferência, é tudo feito as solicitações com antecedência. E como o Luciano resolveu mudar de última hora, foi na quinta, né? E a gente conseguiu de quinta para sexta. Então, a solicitação foi feita muito em cima da hora, pelo que a gente houve alguns compassos. Vamos dar início à defesa do Luciano Abamonte da Silva, dissertação de mestrado, intitulada Entre a Hidrografia e Infraestruturas Urbanas, a microbacia hidrográfica do Ticoatira, no município de São Paulo, no período de 1930 a 2015. A banca será composta pela professora Violeta Saldanha Cubrusli e pela professora Denise Antonucci. Queria agradecer a presença de ambas. A Denise já participou da qualificação, então já viu o processo de evolução do Luciano. Eu vou dar para o Luciano mais ou menos de 20, no máximo 30 minutos, vou cronometrar a apresentação do Luciano, que é de praxe. Na sequência, a gente vai compor a mesa, nós vamos sentar agora assim, e aí a gente passa para a arguição. Cada professor terá direito de 20 a 30 minutos para a sua arguição. O Luciano rebate com as respostas mais ou menos no mesmo tempo, é assim que funciona. Então, uma banca de mestrado dura mais ou menos 3 horas. Tá? Então, pra gente... A plateia não tem direito a participar da banca, nem fazer perguntas. Nem bater palmas. Bater palmas da apresentação pode. Eu só falo isso porque teve uma banca que a pessoa pergunta na banca. Bom, Luciano. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o público presente, em especial aos professores companheiros examinadora, professora orientadora, doutora Angélica Penati Alvim, professora doutora Denise Antonucci, professora doutora Violeta Saldanha Cubrusli, convidada da Escola da Cidade. Essa é a arguição de defesa da pesquisa intitulada Entre Hidrografia e Infraestruturas Urbanas, a microbacia hidrográfica do Ticoatira, no município de São Paulo, 1930 a 2015, desenvolvida desde o começo de 2014, aqui no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pesquisa essa que foi desenvolvida com financiamento público, propiciada pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, CAPES, a qual também somos muito gratos. A pedido da professora Violeta Cubrusli, a gente vai se permitir começar essa apresentação com uma música tema, que é a música Terceira Margem do Rio, do Milton Nascimento. Só preciso ver se tem som. O nosso está muito bom. Eu sou madeira, pena, vão triste, rio, sério, vai não diz, água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio nosso Pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio nosso Pai. Rio, e ninguém jamais ouviu a voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais dentro aflora, cobra da palavra, e o pau enorme nosso Pai. Asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, casa da palavra, a hora clara nosso Pai.
discute a relação entre água e cidade, entre rios e ruas, e analisa a formação, transformação e consolidação do sítio urbano de São Paulo a partir de uma unidade da geografia física, a bacia hidrográfica. Considera-se as diferentes escalas de inserção da bacia no território e destacam-se como componentes principais da pesquisa a hidrografia, o relevo e as infraestruturas urbanas. Neste contexto, a área da microbacia hidrográfica do córrego Ticoatira, na região da Penha, zona leste do município de São Paulo, foi escolhida como estudo de caso. O ano de 1930 foi definido como momento inicial do recorte temporal, por revelar, com base na cartografia Sara Brasil, a riqueza do sítio precedente e o caráter de convivência entre o núcleo urbano dessa região e o conjunto dos cursos d'água. Atualmente, porém, o quadro é o inverso e o relevo, em especial os fundos de vale e os anfiteatros de nascentes, foi completamente transformado em prol da criação de solo urbano útil, e a hidrografia do sítio precedente convertida quase que integralmente em um sistema viário, parte de uma rede de infraestruturas metropolitanas. Essa pesquisa foi estruturada em duas partes. A primeira apresenta uma conceituação sobre o termo bacia hidrográfica e a problemática da sua conversão em sítio urbano, o capítulo 1. Contextualiza brevemente a transformação do sítio urbano de São Paulo em função do rio Tietê e seus afluentes, o capítulo 2. Discorre sobre a formação histórica da microbacia do Ticoatira em função da região da Penha, destacando alguns fatores relevantes na transformação e consolidação urbana, no capítulo 3. A segunda parte da pesquisa, capítulo 4, descreve a construção do método utilizado para a análise da microbacia hidrográfica inserida no tecido urbano, destacando a relação entre a hidrografia, o relevo, os tecidos locais e a rede de infraestruturas metropolitanas, e evidenciando os conflitos existentes nessa articulação. A presença da água engloba todo o território integralmente. É um elemento que existe em circunstâncias naturais nos três estados da matéria, líquido, sólido e gasoso. Nesse sentido, a bacia hidrográfica pode ser considerada como uma unidade fundamental do território, uma vez que condiciona o movimento terrestre do ciclo hidrológico. Condiciona por uma configuração do relevo, entre áreas altas, chamadas de cumieiras, de encosta, onde se encontram os anfiteatros de nascentes, e áreas baixas, fundos de vale, que comportam rios maiores. Os períodos de chuva aumentam o movimento e o volume das águas nessas áreas, mas o sentido é sempre o mesmo, de cima para baixo. O olhar cuidadoso sobre o conceito de hidrografia revela a capilaridade e o caráter ramificado de qualquer curso d'água. Ou seja, um rio nunca é um elemento isolado. Do mesmo modo, é possível afirmar que todo grande rio é resultado de uma série de rios menores. O sítio urbano, por sua vez, cursando o relevo ocupado por uma cidade, instala o problema de um assentamento urbano sobre um sítio precedente ou original, ou seja, uma bacia hidrográfica. No caso de São Paulo, que se observa uma cidade que decidiu enfrentar o espaço das águas a todo custo, na tentativa de controlá-lo e ocupá-lo. Uma constatação inicial da pesquisa diz respeito a certa insuficiência ou falta de clareza quanto à sistematização dos conceitos de subbacia e microbacia hidrográfica. Do macro ao micro, do genérico ao específico, o estudo de caso que foi aqui realizado, de uma microbacia urbana, deve ser entendido e só pode ser concebido a partir de uma multiplicidade de escalas. Assim, em primeiro lugar, temos uma escala macro global dos oceanos, onde o planeta Terra pode ser observado como uma grande bacia hidrográfica, e uma escala continental, focando a bacia hidrográfica do Rio Paraná, uma área transnacional, sendo o Rio Tietê um dos seus principais afluentes. Em segundo lugar, uma escala intermediária, na qual o Rio Tietê se destaca enquanto objeto físico como principal elemento estruturador do estado de São Paulo. E da mesma forma, também o principal elemento estruturador da região metropolitana, circunscrita à bacia do Alto Tietê, que nessa imagem de cima é essa linha verde mais externa no perímetro do desenho. O Rio Tietê estrutura tanto o conjunto das subbacias do Estado, portanto, uma divisão político-administrativa, quanto as microbacias municipais, uma divisão física. No caso da região metropolitana de São Paulo, o crescimento da área urbanizada teve por premissa básica o aumento da quantidade de automóveis, que só se tornou possível a partir de uma expansão do traçado viário. Consideramos que essa premissa cristalizou-se no ano de 1930, quando foi publicado o Plano de Avenidas Prestes Maia, que consistiu basicamente de uma proposição de expansão urbana baseada no sistema viário de anéis radiais e vias perimetrais. As áreas de fundo de vale
Em 1950, quando as obras de retificação dos rios Tietê e Pinheiros e abertura das marginais estavam em andamento, a proporção era de um automóvel para cada 155 habitantes. Em 2010, essa proporção se alterou drasticamente, havendo um automóvel para cada 2 habitantes. Nesse contexto, podemos observar a ipsometria do município, que é uma forma de representação do relevo, existem outras. Podemos observar o desenho capilar e ramificado das várzeas do Tietê e dos fundos de vale dos seus afluentes, em amarelo, um desenho chamado espinha de peixe. E todas as variações do amarelo para o laranja e do laranja para o vermelho configuram propriamente o mar de colinas, do qual falou o professor Aziz Abissado, que caracteriza esse sítio urbano. As áreas de fundo de vale, razoavelmente planas e de baixa declividade, desempenharam um papel estratégico quando da demanda de expansão urbana. Essas áreas foram, em grande parte, convertidas em infraestruturas viárias de fundo de vale, e os cursos d'água que aí se encontravam foram objetos de obras de retificação, canalização e tamponamento. É nesse contexto que se insere a microbacia hidrográfica do Ticoatira, na zona leste do município, dentro do perímetro das subprefeituras Penha e Ermelino Matarazzo. O viaduto Cangaíba é um dos elementos mais iconográficos dessa microbacia, bem como do tema de pesquisa. Transpondo o córrego Ticoatira e ligando as colinas da Penha e do Cangaíba, teve seu entorno completamente ocupado desde meados da década de 80. É, ao mesmo tempo, infraestrutura viária de transposição, abrigo e mirante. O Parque Ticoatira é outro elemento de destaque, congrega ambas as colinas citadas, desempenha uma função excepcional, no caráter de ser uma exceção, no sentido de ser uma exceção, enquanto espaço público. A interface entre a região da Penha e a microbacia do Ticoatira evidencia o conjunto desses vários tempos de implantação de infraestruturas diversas que alteram o mesmo território. Infraestrutura ferroviária, rodoviária, infraestruturas viárias de fundo de vale. O Córrego do Franquinho, diferentemente do Ticoatira, é um exemplo típico das obras de infraestruturas viárias e fundos de vale que foram conduzidas ao longo das décadas de 80 e 90. Obras essas que comprimiram completamente os cursos d'água, transformando-os em um sistema de drenagem articulado a um sistema de transportes. Desconsiderou-se nessas obras a inserção do pedestre, bem como o espaço original das águas, o que configurou um traçado urbano dedicado quase que exclusivamente às máquinas automobilísticas como um todo. O córrego Ponte Rasa, ainda que tenha sido objeto de obras pontuais, não teve ainda a totalidade do seu percurso, da sua forma alterada, mesmo que seja atualmente um elemento preterido e relegado do espaço público, guarda algo ainda da originalidade dos desenhos de meandro dos rios de outrora. Nesse sentido, é um curso d'água que apresenta um caráter peculiar de resiliência, apesar do seu percurso fragmentado na interface com o traçado urbano atual. Para analisar os conflitos resultantes dessa problemática da bacia hidrográfica convertida em sítio urbano, lançamos mão do conceito de tecido urbano, que é uma forma de representação gráfica do sítio. O tecido é composto de urgidura e trama, duas direções, uma vertical e uma horizontal para o mesmo tecido. Consideramos essa analogia relevante, uma vez que os conflitos discutidos aqui foram elencados a partir de duas escalas: a escala micro, dos tecidos locais, e a escala macro, da rede de infraestruturas metropolitanas. Dado que uma análise integral do tecido urbano é uma tarefa muito abrangente, resolveu-se, a partir do conceito de decomposição sistêmica do tecido, adotar o traçado urbano como principal elemento de observação, e o relevo como agente condicionante e deformador desse mesmo traçado. O que nos leva a perguntar quais são as características do traçado urbano da cidade de São Paulo e, como a bacia hidrográfica, no caso a microbacia do Ticoatira, enquanto compartimento de relevo, condicionou e orientou o crescimento desse mesmo traçado. Esse foi o resumo da primeira parte da pesquisa. Agora será demonstrada brevemente a concepção do método elaborado para análise dos conflitos entre o sítio precedente e os tecidos locais e entre os tecidos locais e a rede de infraestruturas metropolitanas. Tal método se deu, principalmente, a partir de desenhos que eu produzi e que conduziram à reflexão. Para começar, partiremos de uma visão genérica do problema do tecido urbano atual da região da Penha e Ermelino Matarazzo. Em seguida, uma representação do relevo, é a primeira peça cartográfica então, de elaboração dessa pesquisa que a gente apresenta ao público. Uma representação do relevo do sítio precedente a partir de uma ipsometria, que são níveis mais baixos a níveis mais altos, das cores de matiz mais escuro
com as cores de matiz mais claro, que representam justamente a superfície do relevo. Aqui, enfim, cabe diferenciar os termos precedente e original, que eu utilizei na pesquisa, ambos referindo-se à memória do sítio. Ainda que usados como sinônimos, o termo precedente é relativo a um momento passado específico, no caso do ano de 1930. Do mesmo modo, poderíamos falar de um sítio precedente anterior a 1930, dado que nesse ano, diversas obras de alteração do relevo e da hidrografia já haviam sido realizadas. O termo original, diferentemente, designa os atributos intrínsecos do sítio. O que tal sítio tem de peculiar, significativo, como, por exemplo, a gente dizer que o sítio urbano de São Paulo é um mar de colinas, como observou o professor Absábio, ou quando designamos o conjunto de áreas baixas desse sítio urbano como espinhas de peixe. Ou seja, são atributos originais do sítio, e não apenas caracterizam um momento pontual. O termo original indaga, portanto, sobre a origem do sítio, sobre qual seria seu caráter perene e ancestral, fruto de um processo geológico milenar. Uma análise comparativa de dois momentos distintos do tecido urbano, no caso 1930 e 2015, só seria possível se houvesse uma equivalência entre cartografias. Assim, eu realizei um procedimento até certo ponto inédito, que consistiu da digitalização dos mapas Sara Brasil. Porém, esse caráter inédito também indicou que essas bases, enquanto documento dotado de memória, encontravam-se subutilizadas e desatualizadas. Então, a partir de uma base cartográfica atual do município, o mapa digital da cidade, aberto para utilização pública, conduziu um procedimento de subtração, no qual as porções de traçado que ainda não existiam foram redesenhadas em parcelas maiores. Para o momento atual, foi necessário realizar um procedimento de adição, pois observei que alguns elementos existentes no tecido estavam ausentes na cartografia disponível. Tais elementos foram então desenhados a partir de fotos aéreas. Assim, esse duplo procedimento de elaboração cartográfica permitiu uma leitura clara do traçado da época e também possibilitou a equivalência para uma comparação com o traçado atual. Então aqui a gente tem um traçado em 1930, em verde a gente tem a antiga estrada de ferro central do Brasil, que envelopa a microbacia do Ticoatira. Em vermelho a gente tem o antigo caminho dos tropeiros, hoje a Avenida Celso Garcia, cruza o centro da Penha e vira a Avenida São Miguel, e estratos de tecido ainda não tão consolidado, que caracterizavam uma microbacia predominantemente de atividade rural, nessa época, 1930. E em 2014, a gente percebe uma multiplicação completa do traçado urbano, bem como da sua segmentação, e uma rede de infraestruturas metropolitanas, chamada aqui, que é uma outra escala de cidade que se sobrepõe aos tecidos locais. Assim, esse duplo procedimento de elaboração cartográfica permitiu uma leitura clara do traçado da época e também possibilitou a equivalência para a comparação com o traçado atual. Nessa comparação, é notável o desaparecimento do desenho ramificado e capilar da hidrografia, enquanto que o traçado urbano multiplicou-se, desdobrou-se em duas escalas distintas de inserção metropolitana, chamadas aqui de urdidura e trama, ou seja, rede de infraestruturas e tecidos locais. Então a rede está em vermelho e os tecidos locais, que são estratos menores, representados em preto. Para a identificação dos conflitos foi utilizado outro procedimento, chamado de raio-x. Em uma escala micro, foram tabuladas todas as nascentes da microbacia e buscou-se rastrear a situação atual de cada uma delas. Então, em laranja, elas foram numeradas, cada segmento de nascente dos cursos d'água maiores, e buscou-se, no traçado urbano atual, entender o que aconteceu com cada uma delas. Em uma escala macro, a identificação dos conflitos na rede de infraestruturas metropolitanas buscou elencar as principais vias que estruturam o traçado e como estas se condicionam ao relevo, assentando-se ora por linhas de pinheira, ora por encostas, ora pelos fundos de vale. Em especial as infraestruturas viárias de transposição, em amarelo, foram um indicador fundamental para identificar essa escala do traçado. Então foram identificadas 35 situações numa escala micro de conflito e 49 situações numa escala macro. Esse é um exemplo das fichas de análise que foram feitas para cada uma dessas situações. Elas têm mais dados, eu procurei deixar um pouco mais resumido a ópera. Assim como os cursos d'água maiores, foi possível observar que uma parcela considerável dessas nascentes
também foi convertido ao mesmo tempo em leito carroçável e em sistema de drenagem. Então, ainda que seja um corte esquemático, ele busca demonstrar a proporção entre máquinas automobilísticas e leito carroçável, o leito carroçável em cinza como infraestrutura viária, a escala humana com os pedestres em laranja, o parcelário que define e condiciona o espaço público do traçado viário e uma visão do gabarito das edificações internas ao parcelário. Os rios transformados em ruas. Então, quer dizer, aqui a gente vê infraestruturas de suprimento elétrico em duas escalas diferentes, o sistema de drenagem com as bocas de lobos e a nascente tamponada, e as infraestruturas viárias também, no caso de fundo de vale, ainda que não se perceba isso no primeiro momento. As nascentes que não foram tamponadas ou são fundo de lote, ou são frente de rua, mas foram também, sobretudo, fragmentadas pelo traçado urbano e guardam um caráter comum de descaso e banalidade quanto à sua condição. Então aqui é o começo do córrego Ponte Rasa, expressando a situação atual das nossas nascentes urbanas. Na escala macro, é possível observar a complexidade dessa rede de infraestruturas metropolitanas que se sobrepõe à hidrografia. Então, de novo, as infraestruturas viárias em cinza, máquinas automobilísticas em vermelho, em verde, solo permeável, em cinza, solo impermeável, a hidrografia em azul, a escala humana em laranja. São situações complexas, como por exemplo a Colina da Penha, elas apresentam isso desde, talvez seja o portal de entrada da Bicubacia como um todo, no sentido de ser um elemento bem iconográfico, que é o antigo caminho dos tropeiros, ligando a Colina da Penha ao centro de São Paulo. Situações inusitadas também, que a gente percebe na rede de infraestruturas metropolitanas, com habitações convivendo com infraestruturas de transposição, gerando situações inusitadas. Observando a tábua comparativa com o conjunto das 49 situações de conflito da rede de infraestruturas metropolitanas e as 35 situações de conflito nas nascentes da Bicubacia que foram desenhadas, fica muito clara a discrepância de proporção entre o elemento humano, a hidrografia e as máquinas automobilísticas na totalidade do traçado urbano. Esse exercício de observação a partir dos desenhos dessas caixas de rua revelou, ainda que de modo esquemático, as características dessa interface entre a hidrografia, o leito carroçável, calçamento e parcelário, que constituem o espaço público do traçado urbano propriamente. São seções de desenho verticais, complementares ao desenho do traçado horizontal e visto de cima. De todo modo, o desenho foi o principal método utilizado nessa pesquisa, tanto para a observação da originalidade do sítio da microbacia do Ticoatira, quanto para a análise dos conflitos entre hidrografia e infraestruturas urbanas. Ou seja, as principais questões e inquietações da pesquisa foram equacionadas a partir do desenho. O método de localização das nascentes proposto nessa pesquisa difere daquele utilizado pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, que foi divulgado recentemente como nova camada disponível no GeoSampa, banco de dados similar ao mapa digital da cidade. Nessa pesquisa, a referência foi nos mapas Sara Brasil, de 1930, enquanto que, na outra, foi utilizado o método dos Talvex, que são as linhas do fundo de vale e que hoje equivalem ao sistema de drenagem mapeado. Comparando ambos os desenhos, percebe-se diferenças bem evidentes quanto ao número de nascentes e mesmo sua localização. De modo que vale dizer, localizar nascentes é um trabalho minucioso e estratégico, e acredito que não chegamos no método definitivo para dizer com certeza se tal e tal nascentes ainda existem e com que desenho, uma vez que muitas se tornaram subterrâneas. De modo que tanto uma cartografia quanto a outra, enquanto instrumentos de representação, apresentam hipóteses de hidrografia. Uma reflexão final dessa pesquisa é: quando cada uma dessas hipóteses de hidrografia é verdadeira ou falsa? Não apenas enquanto dado técnico, mas, sobretudo, no sentido da gente se perguntar como reconquistar, na forma de um futuro possível, a riqueza dessa hidrografia, que diz respeito a uma terra natal, um lugar de pertença, onde hoje existe apenas um sistema de drenagem subterrâneo, um monte de canos, e um sistema viário ao resto do chão, um monte de carros. No fundo, a rua é líquida e as máquinas automobilísticas metal pesado. É realmente bem irônico que uma rede de infraestrutura metropolitana de caráter tão complexo, cujo traçado guarda uma sobreposição tão encaixada com a bacia hidrográfica e com o sítio precedente como um todo, se manifeste localmente como lugares ora banais, ora inóspitos,
Isso mesmo nas posições de traçado em que atividades comerciais e de serviço acontecem de modo mais intenso. Enfim, são N inquietações que surgem quando nos atentamos ao desenho de uma cidade imperfeita, que foi construída rapidamente na urgência das demandas. Imperfeita no sentido das incongruências e contradições observadas entre a originalidade do sítio precedente, hoje perdido e fragmentado, e a complexidade da rede de infraestruturas metropolitanas que constitui o tecido urbano. Agradecendo a atenção, encerro aqui minha fala. Agora chamar a banca para Luciano sentar ali. Obrigada, Luciano. O tempo foi perfeito, a apresentação perfeita.